de televisão e de rádio estão no ar com informações sobre o terremoto e o tsunami, com anúncios em vários idiomas, inglês, português, espanhol, chinês e coreano, por exemplo. As réplicas do terremoto continuam. Às 3h11 da manhã, sentimos uma delas, que teve epicentro no mar de Iauata, a 40 quilômetros de profundidade, no mesmo local do primeiro grande abalo. Às 3h59, mais terremotos foram registrados, agora na costa oeste do país, dessa vez na região de Niigata e também na região de Nagano, com nível 6 na escala japonesa. Às 4h05 da manhã, mais tremores de 4 graus na escala japonesa foram sentidos em Chiba e Ibaraki, que ficam na costa leste do país, na região de Tóquio. E 6 minutos depois, às 4h11, mais tremores. De acordo com o governo japonês, já são cerca de 350 mortos. Os moradores foram retirados das encostas e o alerta permanece por tempo indefinido. A Eulália Vasconcelos está conversando ao vivo conosco pelo Skype, diretamente da cidade de Nagoya, que fica na região centro-sul do Japão. O terremoto e o tsunami atingiram a costa noroeste do país. Bom, Eulália, eu queria saber o seguinte, aqui no Brasil há uma grande preocupação pelo número de brasileiros que vivem aí no Japão, são mais de 200 mil pessoas, 254 mil brasileiros no Japão, e alguns deles já contaram aqui pra gente como é que foram os momentos de desespero. Você conhece brasileiros aí, poderia nos dar alguma informação sobre se há desaparecidos brasileiros, enfim, qual é a situação dos brasileiros aí? Olha, eu conheço muitos brasileiros, a maior parte deles estudantes, porque aqui tem um número de estudantes muito grande, principalmente o Japão. Ele tem um programa de bolsas, do governo japonês tem um programa de bolsa de estudo para graduação e pós-graduação, e tem muitos brasileiros aqui. A gente tem brasileiros espalhados por todo o país, tanto no Nordeste, Noroeste, no Sul, enfim. E a gente ficou em contato, nós brasileiros, a gente está trocando informações por meio das redes sociais, por SMS, todo em contato. Até agora, a gente não tem informação, não só dos brasileiros, mas também, não só de estudantes, mas também de outros brasileiros, a gente não tem informações de desaparecidos. O que a gente tem tem inclusive uma brasileira que está na região de Akita, que é a região norte do Japão, que foi uma região atingida pelo terremoto. Ela está nesse momento na sede da NHK, ela e o marido dela, eles estão na sede da NHK, que é a TV estatal japonesa, porque eles não podem voltar para casa, porque não há luz, não há energia elétrica, só nos abrigos. Então, nesse momento, ela está lá, está bem, a gente está trocando informações por Skype, por redes sociais e por telefone também, por meio de mensagens, e ela está bem. Até agora o que a gente tem aqui, todo mundo está bem, né? Mesmo os que moram na região de Tóquio. Muito bom, muito obrigado a Eulália pelas informações diretamente da cidade de Nagoya, no Japão. Karen. Bom, e nós vamos conversar agora com Yula Rocha, que fala diretamente de Nova York. Yula, com que intensidade as ondas do terremoto do Japão chegaram aos Estados Unidos? Cerca de 2 metros de altura, nada comparável ao Japão, mas suficiente para deixar boa parte do país em alerta. As sirenes soaram primeiro no Havaí, ainda no meio da madrugada. O mundo acompanha em choque as imagens que chegam do Japão, que mesmo tão acostumado com terremotos, não conseguiu enfrentar um dos mais poderosos tremores da história mundial. Em momentos após o grande terremoto, a chegada do tsunami. Bastou uma onda gigante para engolir tudo o que encontrou pela frente. Uma imagem apocalíptica, impressionante. O tsunami aconteceu minutos após um terremoto de 8,9 graus na escala Richter sacudir o nordeste do Japão. O epicentro foi no Oceano Pacífico, próximo à cidade costeira de Sendai, a mais atingida. Mas o tremor poderoso pôde ser sentido ao longo de 2.100 quilômetros de distância, inclusive na capital Tóquio. Eram 15 para as 3 da tarde, hora local.
E depois do grande terremoto, pelo menos 50 choques foram sentidos. E choques grandes, de até 6 graus na escala Richter, capazes de abrir crateras no asfalto. E nas áreas inundadas, carros revirados boiavam no meio do que antes eram ruas. Os tremores afetaram também as usinas nucleares. O governo japonês declarou estado de emergência atômica. 4 milhões de casas já estão sem luz nas proximidades de Tóquio, que no escuro parou. Não há metrô, trens, aeroportos, tudo fechado. Linhas de telefone e acesso à internet também estão limitados. Mesmo para uma população tão acostumada e bem treinada para enfrentar terremotos, a situação é desastrosa. Sobreviventes estocam alimentos, desalojados buscam abrigos para enfrentar a noite, ou muitas noites que terão pela frente. Yula Rocha, SBT, Nova York.